igreja. Hoje a gente já cantou. É bom quando a gente sabe qual é a palavra, que a gente vê que o Espírito Santo está no controle. A gente já cantou tantos louvores aqui que tinham muito a ver com a palavra. Eu até falei, Mari, guarda aí essa aí, que a gente vai cantar essa aí de novo, porque é a palavra de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26. Nós vamos ler duas passagens, dois capítulos diferentes. Em 23, 11 e 26, de 28 a 32. Mas nós vamos ler assim ao contrário mesmo, Mariana. Primeiro o 26, de 28 a 32 e depois o 23, 11. E nós vamos falar hoje, quando Deus está à frente, até o vento contrário é favorável. Quando Deus está à frente, até o vento contrário é favorável. Atos 26, de 28 a 32. Eu peço que você abra a sua Bíblia, mantenha ela aberta, mas nós vamos ler aqui para ler todo mundo a mesma versão, tá bom? Mas mantenha ela aí aberta, porque caso eu vá voltando, você com a Bíblia aberta é mais rápido do que a Mariana correr e voltar e botar ali. Atos 26, de 28 a 32. Quando Deus está à frente, até o vento contrário é favorável. Dá para botar lá, Atos 26? E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E dizendo ele isso, levantou-se o rei, o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali falavam uns com os outros, dizendo: esse homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se esse homem, se não houvera apelado para César. Esse é o versículo principal hoje. Bem poderia ser solto esse homem, se não houvesse apelado para César. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo, o perseguidor de cristãos, aquele que apoiava assassinato de cristãos, inclusive se tem um entendimento que o que ele dizia que era espinho na carne era esse arrependimento que ele tinha de ter vivido essa página negra da sua vida, quando ele, fariseu dos fariseus, criado aos pés de um fariseu Gamaliel, aqueles homens que a lei tinha que ser seguida, tudo direitinho, todo mundo tinha que ser perfeito, 100%. Diz que os fariseus, eles andavam com uns rolinhos assim, amarrado no braço e na testa, com versículos da Bíblia, que eles iam lendo toda hora para não esquecer de ter aquela vida perfeita, sem falha, sem erro, e eles queriam que todos fossem assim. Aí vem Jesus, começa a falar de amor, de graça, de misericórdia. Paulo não gostava de ouvir aquilo, porque aquilo ia contra. Aquela palavra dizia que você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser alguma coisa, você tem que fazer obras, você tem que ser perfeito. E aí, Paulo perseguindo, indo a caminho de Damasco para autorizar assassinato de mais cristão, cai ali, né? Cai do cavalo, que esse termo até se diz, né? Caiu do cavalo, viu uma grande luz, e o próprio Senhor falou para ele: Paulo, por que você me persegue? E Paulo ali se transforma totalmente, tem um encontro real com Jesus. E uma coisa que a gente precisa estar atento a nós é que todo mundo que tem um encontro real com Jesus muda, as suas atitudes mudam.
Se você era enganador, você deixa de ser. Se você era mentiroso, você deixa de ser. Se você tinha uma vida dissoluta, você deixa de ter. Se você era uma pessoa prostituída, você deixa de ser. Porque quem encontra com Jesus, como Paulo encontrou com Jesus, começa a observar que há algo de gratidão que a gente tem que ter, um Deus que nos ama, que nos ama. Será que você daria a vida por alguém? Talvez a gente dê a vida por um filho, ou por um pai, ou por uma mãe. Mas Jesus deu a vida por pessoas que ele nem conhecia, nem eram da família dele. Jesus deu a vida por mim. Quem era eu? Eu nasci 1964 anos depois que ele morreu, depois que ele nasceu, depois que ele viveu. E Paulo se transforma num homem que começa a levar uma mensagem de graça. É o cachorro aqui em cima, eu acho. Uma mensagem exatamente diferente daquela mensagem opressora que ele levava, que ele transmitia antes. Aquela mensagem que dizia olho por olho, dente por dente. Aquela mensagem que nós estamos vendo aí hoje, no radicalismo muçulmano. Os irmãos acompanharam essa semana. Que coisa terrível. Entrarem, aqueles dois rapazes, entrarem num jornal, numa editora, né? E matarem ali a esmo, inclusive do lado de fora mataram pessoas que teoricamente eram até da mesma religião deles. Depois entram numa fábrica, fazem a mesma coisa, o outro entra num supermercado e faz a mesma coisa. Essa era a religião que Paulo professava, não era o islamismo, mas na religião, na forma de seguir a Cristo, na forma de seguir a Deus que Paulo professava, era assim, era o radical. É preto ou é branco, é sim ou é não, não tinha mais ou menos. Então Paulo começa a levar a mensagem de graça, a mensagem da graça de Deus. Ninguém ensinou mais e melhor sobre a graça de Deus do que o apóstolo Paulo. Se você lê nas cartas do apóstolo Paulo, essa mensagem que eu vou dizer para vocês, até para mim, é difícil de entender. Porque a graça, ela diz que Jesus morreu por você e por mim. Que quando a gente recebe essa salvação, sobre nós não está mais o castigo da lei. Hoje, a gente estava falando na escola dominical, né? O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente recebe Jesus na nossa vida, não existe mais juízo de Deus sobre nós. Existe o sangue de Cristo, que quando Deus se ira, ele poderia vir contra nós com toda a sua ira, com todo o seu furor, e quando ele chega em nós, ele encontra o sangue de Cristo, e ele fala, meu filho morreu por esta pessoa, e esta pessoa está protegida pelo sangue de Cristo, justificada pelo sangue de Cristo. E Paulo começa a falar essa mensagem. E pessoas vão se convertendo, inclusive pessoas que não eram judeus, não eram da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, que são os chamados gentios. E os judeus que já estavam irados contra Jesus, tão irados que eles facilitaram e provocaram a morte de cruz de Jesus. E os judeus muito irados com Paulo começam também a perseguir Paulo. E eles começam a julgar Paulo. E eles fazem reuniões e chamam Paulo, e Paulo tem que se defender, e Paulo se defende daqui, se defende dali. Estou dando uma corrida aqui, tá? Depois vocês leiam Atos que vocês vão ver tudo direitinho. E aí, chega uma hora que Paulo é preso e ele diz para os soldados, vocês vão me chicotear, mandam chicotear ele, ele fala, vocês vão me chicotear, mas eu sou um cidadão romano.
E naquela ocasião, ser um cidadão romano era um fator de proteção. Tanto que o centurião vira para ele e fala assim: por um alto preço eu paguei a minha cidadania romana. E Paulo fala: mas eu sou romano por nascimento. E Paulo começa então a ser levado diante de autoridades romanas e fazer a sua defesa. E quando chega num ponto que Paulo vê que os judeus iam conseguir acabar com a vida dele, ele vai e fala: mas eu, como cidadão romano, apelo para César. A democracia que nós temos hoje, o sistema democrático que nós temos hoje, é originário da cultura romana. E uma pessoa não podia ser levada à prisão ou até a morte se não tivesse tido todas as defesas que ela podia, se fosse cidadão romano. Jesus não teve porque não era cidadão romano, e toda a morte de Jesus foi completamente fora de toda a lei dos próprios judeus. Então Paulo vai e apela para César. No capítulo 23, no verso 11, antes mesmo de Paulo ter apelado para César, capítulo 23, Paulo tem uma revelação. Ele estava ali de tribunal em tribunal, de tribunal dos judeus para tribunal dos romanos. E à noite, Paulo tem uma revelação. Vejam só o que acontece com Paulo. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando Paulo apelou para César, quando Paulo começou o seu caminho para Roma, Paulo não sabia, mas ali estavam sendo abertas as portas do Evangelho para o mundo inteiro. Não só para Jerusalém, mas para o mundo inteiro. Falando-se em Roma, naquela ocasião, estava se falando no mundo inteiro. De onde saíam, eram originados ali por conta das cruzadas e tudo, toda a filosofia que veio vir dos gregos. E Paulo ali estava cumprindo o que Deus falou. Paulo apelou para César e o Senhor estava com isso no controle. O Senhor sabia que ao ir até as altas instâncias, Paulo estaria abrindo as portas para a evangelização de todo o Império Romano. Não havia outra maneira de Paulo chegar diante de Festo, diante de Félix, diante de Agripa, nomes que eu estou falando que eu espero que você fique bem curiosa e leia depois no livro de Atos. Paulo não conseguiria fazer isso se não fosse dessa maneira. É interessante, é isso que eu estou falando, quando a gente sabe qual é a pregação, tudo fica, parece que tudo está combinando, né? O pastor hoje perguntou a dona Berenice assim: Dona Berenice, a senhora é amiga da presidente Dilma? Ela: não. Se você chegasse hoje lá na porta dela e batesse aí um mensageiro lá dentro e falasse: tem uma senhorinha ali querendo falar. Com quem é ela? Berenice. Não conheço, não. Você faz o seguinte, agenda ali. Se der, eu vou falar. A mesma coisa seria com Paulo. Se Paulo quisesse chegar diante do governador, diante dos reis, diante do próprio César, que era o imperador, se ele chegasse lá e dissesse assim: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você, ele ia falar: está maluco? Festo falou para ele assim, depois, leiam, quero botar todo mundo bem curioso. Por que Festo falou para ele? Por um pouco você vai querer que eu seja igual a você. Aí Paulo fala assim: quisera que você fosse igual a mim, menos essas cadeias. Não havia outra forma
de Paulo chegar nos lugares onde chegou se não fosse através desse vento contrário, dessa situação de oposição. Porque a gente, às vezes, lê, acha muito bonito, né? Mas procura, às vezes, se colocar dentro de uma situação, conforme talvez você esteja vivendo hoje, eu não sei. Qual é o vento contrário que está batendo? Qual é a situação contrária que está acontecendo na sua vida? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você caiu no caminho de Damasco, se você teve um encontro real com Jesus Cristo, se a luz do Senhor Jesus brilhou na sua vida, e se o Senhor alcançou de fato o seu coração, eu quero te dizer que seja o que for que você está vivendo, isso vai ser favorável na sua vida. Queridos, nós precisamos ter fé no que Deus nos diz. Deus tinha dito, Paulo, não se preocupa. E Paulo teve uma fé tão grande que quando ele se encontrou nessas situações terríveis, ele não se abateu, ele não se acovardou, ele não duvidou, porque Deus tinha falado com ele. E Deus tem falado com você, minha irmã, meu irmão. Deus tem falado muito fortemente nesse lugar. Deus tem falado na sua palavra, e aquele que tem ouvidos, ouve e guarda. Por isso que é bem legal você anotar. Agora no fim do ano, a gente ficou tentando lembrar das respostas de oração aqui no culto de terça-feira, né? E puxando daqui da memória, lembrávamos, claro, das coisas que eram mais, né? Cura de meningite, cura de câncer. Mas a gente acabava não lembrando daquelas pequenas bênçãos, como um filho que voltou de viagem, um mecânico que atendeu rapidamente para trocar uma bateria. Então, nós fizemos um caderninho de oração. Na primeira parte, nós temos os pedidos. E na segunda, nós vamos começar a colocar as respostas. Assim também, eu quero te encorajar a ter um caderninho separado para ser o caderninho do seu caderninho de domingo. Você traga aquele caderninho para a igreja. Aquele caderninho é onde você vai anotar as principais impressões, as principais coisas que Deus falou com você na palavra. Porque durante a semana, se a gente esquecer, e a gente esquece, queridos, não é por causa de idade, não é por causa dessas coisas, não. A gente está vivendo um mundo tão ligeiro e que demanda tanto da gente. Você tem que ver o que está no Instagram, você tem que ver o que está no WhatsApp. Agora as visitas ao Facebook já estão ficando mais lentas, né? Mas daqui a pouco o Facebook vai virar o Orkut, vai acabar. Você tem que atender o telefone. Você tem que lembrar das contas que você tem que pagar, dos trabalhos que você tem que fazer, das coisas que você tem que resolver no dia a dia. Às vezes, não sei se acontece com vocês, mas acaba ficando para o fim, sabe o quê? Nossa consulta no médico, nosso exame, as coisas que são nossas, elas acabam ficando esquecidas. Por isso, a gente tem que ter, sim, um HD externo, uma memóriazinha externa. Guarde a palavra, porque a forma mais profunda de Deus falar é na sua palavra. Deus chamou Paulo de madrugada e falou com ele. Quantas vezes Deus tem te dado sonhos? Essa semana eu sonhei com uma pessoa e acordei pensando, levantei, orei, falei, vou ligar, não vou ligar, vou falar, não vou falar. Ai, é chato, a gente fica às vezes, né? Liguei. E falei, olha, minha irmã, tive um sonho assim com você, e o Senhor manda dizer para você isso. E um silêncio lá do outro lado, aquilo foi me dando agonia. Falei, alô, pensei que a ligação tivesse caído. A pessoa, aos prantos do outro lado. E ela chorava e ela dizia, tão lindo o cuidado de Deus. Deus fala com você, Deus pode usar outra pessoa para falar, mas Deus pode falar com você pessoalmente em sonho.
E se Deus te deu uma direção, e eu sei que Deus já deu a cada um de nós uma direção, não duvide. Se Paulo tivesse duvidado, ele não entraria nos lugares onde ele entrou. Se Paulo tivesse duvidado do que Deus falou, ele poderia ter dito assim: Deus não pode estar nesse negócio, né? Porque já fui ameaçado de tomar uma coça, já fui ameaçado de morte. Entre o 23 e o 26, fizeram uma conspiração contra ele, e o sobrinho dele, que soube, foi lá avisar ele. Deus não pode estar nesse negócio, né, na minha vida. Se Paulo tivesse duvidado, ele teria dito isso. Não, não tem Deus aí. Porque quando tem Deus, tudo dá certo. Não é assim que a gente ouve? Não é assim que a gente tem ouvido as pregações? Não é assim que a gente tem sido massacrado por essa mensagem mentirosa? Quando Deus está no negócio, Ele às vezes vai te provar. E Ele vai te fortalecer a musculatura espiritual. É uma coisa assim que eu aprendi há pouco tempo e foi tão tremendo. Quando Davi foi ungido rei, era adolescente, 15, 16 anos. Ele foi tomar o seu reinado de fato, ele já tinha 40 anos. Durante esse tempo, Davi não podia ter falado, não, aquele negócio, aquele velhinho que foi lá em casa, ó, doidinho. Foi lá, jogou um monte de azeite na minha cabeça, falou que Deus me chamou rei. Mas ele teve fé. E durante o tempo, entre a promessa e a realização, Deus foi dando músculos espirituais a ele, para ele poder tomar posse daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez o que Deus tenha falado com você hoje, você diga, você quer para hoje, ou você quer para amanhã. No máximo 1 ano, Senhor, ó, vou botar aqui, hein? Né? Aquelas profecias falam assim, 1 semana. A gente adora, né? Porque a gente quer coisas com prazo. E Deus está falando para você, creia. Eu te dei esse sonho. Eu te chamei para isso. Eu te chamei para isso. E você vai colher os frutos abundantes disso. Mesmo que você não seja reconhecido por isso. Nós cantamos hoje. A minha glória, eu acho muito bonitinho que a gente canta, todo bobinho, né? Balançando, batendo palminha, né? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Mas a gente quer coisas para nós. Paulo, ali, ele estava disposto a ser um homem bomba na causa de Deus. Não para matar os outros, mas para até acabar consigo mesmo. Paulo foi aquele cara que falou assim... Ele que falou que diminua ele. Não, foi Jesus que falou isso. Ele falou, o que importa, João que falou, que Jesus... Mas o Paulo disse, eu estou pronto para morrer. Cada dia estou pronto para morrer. Ele disse. Ele queria que o nome do Senhor fosse glorificado. Irmão, se você for glorificado, e você vai ser... Amém? Chega de suficiência. Tenha fé, porque o Senhor está dizendo que vai ser extravagância. O Senhor está dizendo que vai transbordar. Mas não adianta a gente dizer isso 31 de dezembro até 10 de janeiro, quando chega em fevereiro, que a coisa começa a apertar, você começa... aquele... pastor, que seria o que Davi podia ter falado, não é? Samuel está velhinho já, tadinho. Deve ter tido uma visagem. Mas ele creu e ele tomou posse do reinado. O Senhor está nos chamando hoje para crer. Creia, porque o Senhor vai te dar. O Senhor vai transbordar. Creia na promessa de Deus. O Senhor está dizendo hoje,
creia em mim, segure naquilo que eu tenho dito a você. Aí mais em seguida, né? Sempre podemos confiar plenamente na providência de Deus. Se você confiar naquilo que o Espírito Santo te guiar, você não vai ser decepcionado. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Como é que a gente ouve a voz do Espírito Santo? Qual é a disposição que a gente precisa ter? Eu sempre digo, né, aquela música, é música secular, mas eu acho assim, então tem aqui esse pedacinho que diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que tirar os nós da gravata, dos sapatos, dos meus sonhos. Eu vou te falar que o cara estava inspirado por Deus, e é Gilberto Gil. Para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar em silêncio. Primeiramente, a gente precisa buscar. Não dá para pensar, amados, por mais que você ache que isso acontece, que você consegue orar vendo televisão junto, que você consegue orar ouvindo o noticiário, que você consegue ter comunhão com Deus se distraindo com outras coisas. Não dá. Ele pode até falar com você depois nessas circunstâncias. Mas para falar com Deus, você tem que se despir. A gente tem que chegar diante de Deus assim, dizendo, eu não sou mesmo nada, Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E Ele vai falar. E quando Ele vai falar pela palavra, Ele vai falar, em primeiro lugar, pela palavra. Ele vai falar por circunstâncias, Ele vai falar usando outras pessoas. Anote e creia e siga. E não deixe que nada nem ninguém te faça pensar que você não é merecedor daquilo que Deus falou para você. Ah, mas eu tenho isso, eu peco, eu sou assim. O sangue de Jesus nos cobre. Vá até o Senhor. Se você está incomodado com alguma coisa que você está achando que está errando, está pecando, vá até o Senhor, se arrependa. Se arrepender é largar aquilo. Porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. E o inimigo tem tentado roubar. Sabe, logo em seguida, Paulo passou por um naufrágio. Aí ele chamou o pessoal e falou assim, olha, todo mundo no navio, vai virar. Imagina a confusão, né? Aí ele falou, chamou a galera e falou assim, os soldados, falou assim, não vai acontecer nada. Por que Paulo sabia que não ia acontecer nada? Porque ele estava naquele barco. E Deus tinha dito a ele que ele ia para Roma. Olha só a certeza das coisas que Deus fala. Deus tem muitas coisas boas para falar com você na sua palavra. A gente precisa ler a palavra e tomar posse. Aí Paulo não falou isso e foi dormir, não. Ele chegou lá no convés do barco, né? Porque ele era prisioneiro, a essas alturas. Chegou lá, viu os marinheiros fazendo o quê? Preparando os baldes salva-vida para se mandar. Aí ele chamou os soldados e falou assim, olha, se eles saírem do barco, o barco vai afundar. Tem que estar todo mundo junto no barco. Isso aqui já dava outra pregação, irmãos. Isso aqui é um barco. Isso aqui é um barco. E o Senhor está dizendo, não saia. Porque Deus precisa de você para que não afunde. Não vou me estender, deixa o Espírito Santo falar o restante aí no seu coração. Aí estava nas mãos dos marinheiros, ali, na atitude deles, a palavra de Deus ser verdade ou não. Porque se eles dissessem assim, eu não quero nem saber de você, eu vou fugir. Mas os marinheiros disseram, não,
ele está dizendo. E Paulo estava falando com tanta convicção. Paulo estava falando com tanta segurança. E Deus espera isso de nós. Deus espera, pastor, que desse púlpito saia essa palavra segura. O Senhor vai fazer. Quando os marinheiros ouviram aquela palavra segura, não saiam. Porque a vida dos que morrerem vão ficar sob as suas costas. E eles sentiram tanta certeza, tanta convicção, tanta fé na voz de Paulo, que eles disseram, vamos ficar e vamos ver o que vai acontecer. A soberania de Deus é o trampolim sobre o qual podemos dar um salto de fé de maneira obediente para fazermos o que for preciso para que Ele faça o que é necessário. Creia. Tenha uma fé forte nessa noite. Que o Senhor fortaleça a sua vida, para que ao ler Joel 2, no verso 28, quando o Senhor diz, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor clamar. Sua fé vai estar tão robustecida que você vai falar a palavra de Deus com uma certeza tão grande que ela vai acontecer. Feche os seus olhos. Se você tem tido dúvida, se você tem sido atacado na sua mente, dizendo que você não é merecedor, dizendo que você precisa fazer isso, aquilo, ser assim ou assado, subir escadaria, fica parecendo essas coisas que a gente vê. Ouça hoje a mensagem do maior mensageiro da graça, do maior transmissor da mensagem da graça. O apóstolo Paulo dizendo, o justo viverá, é pela fé. Tenha fé. Tenha fé em Deus e veja. O vento contrário, levando o seu barco para o lugar certo, aleluia. Levando o barco da sua vida para o porto certo. Comece a antever a vitória do Senhor. Quando a palavra de Deus, a fé do Senhor está forte em nós, não importam as circunstâncias contrárias, eu não sei. Algumas pessoas eu até sei, situação de enfermidade, conflitos familiares, novos começos, dúvidas. Creia que o Senhor nessa noite está te dizendo, eu te mostrei, meu filho, eu te mostrei, minha filha. Por isso não olhe para as circunstâncias, olhe para o porto, olhe para o final, olhe para o resultado, olhe para Roma, eu vou te levar a Roma. Oh, Espírito Santo de Deus. Só o Senhor que pode ministrar os corações. Essa obra é tua, Espírito de Deus. Se você quiser se abrir nessa noite, para que o Espírito de Deus renove a tua fé, eu quero te convidar a ficar de pé como um sinal. Se você estiver aí no seu coração pensando, eu tenho tido tantas dúvidas, Senhor, tu sabes.
Eu quero que o teu Espírito entre hoje e faça uma revolução dentro de mim. Que o Senhor renove os teus sonhos em mim. Que o Senhor renove a tua visão dentro de mim. Espírito Santo de Deus. O mundo tem roubado a minha fé. As circunstâncias têm trazido um desfalecimento, um enfraquecimento, até mesmo doença na minha alma. Mas nessa noite eu me abro, Espírito Santo de Deus, para ser renovado em fé. E eu me lembro, Espírito Santo de Deus, da garantia da tua palavra, de que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você tiver que fazer um compromisso nessa noite, meu irmão, minha irmã, com o Espírito de Deus, não é comigo, não é com a igreja, é com o seu próprio sucesso. Se comprometa a tirar tempo para ler e estudar a palavra de Deus, porque é a palavra que renova a nossa fé. Essa é a sua atitude. Amarra de volta as cordas do barco salva-vida. Deixa ele ali e fale para o Senhor: eu vou me alimentar de fé. Eu vou me alimentar da tua palavra, enquanto o Senhor renova a minha fé. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua